Ô, Mário, Alô? beleza, cara? Sim. Vamos falar sobre o Lula hoje, né? Sim, sobre o Lula. Mas você sabe o que é que Lula e café têm em comum? São os dois únicos presidentes a não ter nenhum diploma de curso superior. Só você querer, que amanhã assim será. Bote pé e diga Lula, bote pé e diga Lula, eu quero Lula. Pelo menos na época Da primeira diplomação dele como presidente, do Lula, porque né? agora ele tem vários Tem um bocado. honorários. Pelo que eu vi aqui, título honoris causa pela Universidade Federal de Viçosa, pela Universidade de Coimbra, Sim, pela bastante. Universidade Federal de Pernambuco. Bastante. Muito título. É o presidente. É o nosso presidente atual, né? Mas a por gente enquanto. tá falando do passado dele. De 22 anos atrás, no caso. Como a gente sabe, o nosso presidente nosso atual atual presidente. depois de muita história que a gente não contou A gente ainda, nem falou ainda, porque perdeu 3 vezes primeiro a eleição presidencial, até virar o Lulinha Paz e Amor, que venceu lá em 2002. foi muito elogiado por gente que criticou ele a vida inteira, né? Como o Sarney, Collor, Renan Calheiros e o Alckmin. Lula! Tá aí, bom, como todo mundo sabe. É o vice-presidente do Brasil, É. né, cara? O governo dele foi marcado por crescimento econômico, né? Redução da pobreza e melhora da distribuição de renda. E saiu muito bem avaliado. 83% ao final do segundo mandato, que a gente ainda vai ver. E fez a sucessora dele. Isso aí todo mundo lembra porque é muito recente. Muito né? recente. Então a popularidade do Lula é tão grande que o movimento mundial de extrema-direita, que mandou pra cadeia sem provas... Não conseguiu impedir ele de ser o único presidente, além do Getúlio Vargas, a cumprir 3 mandatos como presidente. Pelo menos até agora. Bom dia, presidente Lula! Nunca sabe quando essa direita, quando essa extrema-direita pode falar, né? Tem gente aí doida, né? Em todo lugar do mundo. Dizendo até que estão comendo os pets na Califórnia. Sim. They're eating the cats. They're eating the dogs. Bom, contra ou a favor, dificilmente alguém é indiferente ao Lula. né? História. Todo mundo sabe muito bem. Todo mundo pode mudar. Eu Vários tive anos. a minha gripe liberal, né, durante um tempo, animado, embalado pela Veja, por essa imprensa brasileira. Em 2013, principalmente também. Pois é, principalmente em 2013, quando o ataque se acirrou, e aí teve toda aquela história do... Né, enfim. Mas hoje eu sou um rapaz completamente recuperado né, desse momento triste da minha história. E eu devo isso a 3 pessoas. Um é o Ciro Gomes. Chega dessa discussão farsante primária entre Estado mínimo ou Estado máximo. Que falou. Por incrível que pareça, ele ajudou alguém. Por incrível que pareça, ele me ajudou. Outro é o Olavo de Carvalho. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Se o Olavo de Carvalho defende alguma coisa, é sinal de que ela está errada, né? E a outra é o Bolsonaro, que é tão ruim. Tão ruim que nós trouxe para o Lula de volta. Que a gente pensa assim, peraí, se os liberais estão tudo indo pro Bolsonaro, tem alguma coisa de errada com o liberalismo. E o Ciro foi porque ele disse: o Estado não tem que ser máximo nem mínimo, ele tem que ser do tamanho da necessidade do povo. Tem que ser necessidade do povo. Inclusive o Ciro, que nessa época era ministro do Lula. Era ministro do Lula, olha aí que coisa interessante. E agora foi quebrar os... Quebrar os ovos. De fato. E quebrou as alianças também que botaram o raspadinha no segundo turno. Mas não vamos falar nisso, que é local. Nós estamos falando do Brasil. Ainda, por enquanto. Por enquanto, né? Daqui a pouco... Mas imagine aí a cena, né? Um menino nascido lá no Agreste de Pernambuco, numa cidadezinha Caetés, que na época era só um distrito ainda da Garanhuns. Luiz Inácio veio ao mundo em outubro de 1945. Quando o Brasil estava se despedindo da ditadura do Vargas. Mas como todo mundo imagina, a política era a única coisa que a mente da família dele
A família Silva vivia na roça e lutava para sobreviver no sertão, como a maioria das populações brasileiras. Então, a maioria da gente passou a vida inteira sem pensar nem em política. Eu mesmo comecei a pensar em 2013, do jeito errado. Enfim, a família era um clã nordestino típico, né? Aristides, o pai, a dona Lindua. Opa, como era o nome do pai do Lula? Aristides. Aristides, cara. Desculpa aí. Quem entendeu, tem uma história aí. Entendeu, quem não entendeu. Tem uma história aí que é meio complicada. Que a gente não vai explicar aqui. Mas vamos lá. O pai do Lula chama Aristides e a sua mãe é a famosa Dona Lindua. Dona Lindua, que era a mãe com 8 filhos para criar, só que logo cedo o pai dele foi para Santos, tentar a vida no litoral paulista. Mas nem levou a família, foi embora. Em vez dele levar a família, ele fez foi criar outra por lá, né? Que não tem nada a ver com o outro Aristides. Esse Aristides é o que tem na história do Bolsonaro, mas é outro Aristides e a gente não vai falar dele. Quem quiser, faz uma pesquisa assim, ó, Aristides Bolsonaro, e aí você vai morrer de rir da história. Ou morrer de vergonha dele também. Se divirta. Enquanto isso, a Dona Lindua ficou com as crianças em Pernambuco, Sim, né? mas a pobreza apertou muito, que que eles resolveram todo mundo num caminhão de pau de arara para ir atrás do marido em São Paulo. 13 dias de viagem. Sim. Imagina o perrengue, né, cara? Para cruzar o país com um bando de crianças num caminhão improvisado e numa pobreza muito alta. O Luiz e os irmãos dele começaram então a trabalhar desde cedo, Faz né? tudo um pouco. Depois da família se mudou para a periferia de São Paulo e foi lá que o nosso futuro presidente cresceu, afastado do pai, morreu sozinho em 1978, que ninguém nunca ouviu falar dele, a não ser que tenha lido os presidentes, porque nem o Lula fala dele. É verdade. Dona Lindua é frequente no discurso dele, mas o pai... Porque a mãe dele sempre fala que foi a mãe dele que ensinou as questões. Eu não sei quanto a você, mas eu aprendi fazendo esse roteiro que o nome do pai dele era Aristides. Eu já tinha lido Nossa Fonte de Presidentes, mas eu também não sabia antes. Eu sabia que o Lula devia ter pai, mas não sabia quem era. Pois é, tomara que não seja o mesmo Aristides. Eu duvido. Também duvido. Mas vamos lá. Luiz e os seus irmãos... O Lula largou a escola aos 12 anos para trabalhar numa tinturaria, porque era difícil estudar com uma família pobre, provavelmente miserável em casa. Ele fez um pouco de tudo. Foi engraxate, office boy, né? Acabou numa fábrica de parafusos. E com 19 anos fez aquele famoso curso de torneiro mecânico, ele é conhecido como torneiro mecânico. E conseguiu um emprego numa metalúrgica. O trabalho tinha em torno de 12 horas. E foi nesse ambiente que, num acidente, numa prensa, ele perdeu o dedinho. Dedo mínimo, né? Que virou o dedo famoso. E o trauma foi forte, ele ficou muitos anos envergonhado, mas com o tempo ele transformou a perda do dedo numa das marcas. E até brincava, dizendo que o médico pelo menos podia ter deixado um toco para ele coçar a orelha. O irmão dele, que conhecido como Frei Chico, o Frei Chico era membro do Partidão, do Partido Comunista na época dele. Eu trabalhei com o Lula na Vilares. E ele chamou o Lula para o sindicato dos metalúrgicos. Havia um ar de rebelião, porque era na época da ditadura, mas isso pro Lula era coisa de estudante da classe média. Porque o Lula era da classe popular, católico, ele queria mesmo trabalhar, fazer família, tanto que ele até hoje é assim, tipo. Ele casou-se nos anos 70 com Maria de Lourdes, que morreu tragicamente durante um parto. E também perdeu um filho, obviamente. Sabe, quando eu não era deputado, que eu era apenas um trabalhador metalúrgico, eu perdi uma mulher, Nívia, no Hospital Modelo em São Paulo. Eu estava dizendo para o governador, eu levantei um domingo de manhã, eu fui buscar minha mulher no hospital que tinha dado à luz. E naquele tempo a gente não sabia se era homem ou mulher. Então eu levei uma roupinha cor-de-rosa e levei uma roupinha azul, como era de praxe, sabe, levar. E quando eu cheguei no Hospital Modelo, 8 horas da manhã, eu senti uma inquietação. A enfermeira passava por mim, não falava nada, e eu querendo saber da minha mulher. Aí daqui a pouco veio uma chefona lá e falou para mim, eu pensando que eu ia poder entrar no quarto e entregar a roupa, ela veio... Ela veio me dizer que tinha morrido a mulher e a criança. Isso foi a primeira certeza que eu tinha que neste país as pessoas não são tratadas em igualdade de condições. E aí depois ele encontrou Marisa Letícia. A dona Marisa, que já tinha um filho, e com ele teve mais 13.
Então, enquanto isso, a sua atuação no sindicato foi se fortalecendo com aquelas greves, Histórica né, de São Bernardo do Campo. Em 1975 ele já era presidente do sindicato, já primeiro presidente de alguma coisa. E em 1980, durante uma das maiores greves da história, foi preso. Ele foi preso, tanto que tem as imagens lá do Maluf mandando os helicópteros atrás dele, porque o Maluf na época viu lá aquele operário fazendo coisas que ele não gostava, e ali na ditadura, vendo que o Brasil já estava se rebelando contra ela. Pois é. E ele passou 31 dias no DOPS. Não foi a primeira vez que ele foi preso, mas já tinha gente atrás dele já desde essa época. O famoso DOPS, né? O Departamento da Ordem Política e Social da ditadura. Que de política não tinha nada, né? Nem de ordem também, era só desordem. Mas o metalúrgico de Caetés começou vendendo bala no trem e estava nas manchetes, né? Como líder de um novo grande partido, que era fundado no mesmo ano, o Partido dos Trabalhadores. Aí ele diz assim: a gente tem que mostrar para o trabalhador que partido político não é privilégio de Margalhães Pinto, Jânio Quadros, Getúlio Vargas e Leonel Brizola. O governo e a burguesia vem com a história de que a gente não pode misturar sindicato com política. A verdade é que todo mundo participa da política desse país, menos a classe trabalhadora. Na época, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa era a proposta inicial do PT. Era ser a voz dos trabalhadores dentro da política, que era, né? E ele, de fato, conseguiu ser o primeiro presidente operário do Brasil. Né? E antes ainda de ser presidente, lá em 1982, ele chegou a concorrer pelo PT, governo de São Paulo. Ele ficou em quarto lugar, com 10% dos votos. Mas muita gente não deve saber disso até hoje. Com certeza. Eu também só fui saber disso na época. Eu só soube disso fazendo isso aqui também. E também porque... Mas também considerando as eleições na época da ditadura, ainda nos anos 80, era tudo já feito para o poder já ganhar, para não ter rebelião. Exatamente. Mas é curioso. Em 85, no que é considerado muitas vezes um erro histórico, o PT se absteve de votar no colégio eleitoral. Que elegeu Tancredo e expulsou os dissidentes que o fizeram, de acordo com o presidente, que é a nossa fonte. E essa entrevista aqui daquele jornal... Aquela entrevista do Estadão, né? Aquele jornal que não é exatamente sobre um ex-petista que foi entrevistado pelo Estadão, eu cliquei aqui em cima, chama o deputado Ayrton Soares, que disse que desobedeceu ao PT, que havia proibido a bancada de votar em Tancredo Neves, e foi expulso do partido. Ele mesmo pediu para sair, na verdade. Deve ter sido mesmo. Na entrevista ele disse que pediu para sair para não ser expulso. Sim, e justamente, porque o PT, porque o PT também achava aparentemente que ia manter só a situação. Mas foi um erro histórico, considerado até hoje. Depois, na Assembleia Nacional Constituinte, amplamente dominada pelo PMDB... E pelo PFL... O PT e seus 16 deputados... Só 16 deputados foram um voto vencido. Um deles era o Lula, que ele foi deputado constituinte. E votou a favor da estabilização financeira, obviamente. Da estabilidade do emprego, obviamente. Como é que o PT não ia votar isso? E da limitação do direito de propriedade privada. Que é uma coisa que está na Constituição até hoje. O líder do PT, na época, líder do PT, na Constituinte, ele anunciou que o partido votaria contra a redação final, também, de certa forma, um erro histórico. Mas é porque realmente algumas coisas não mudaram mesmo. E que afirmava que mantinha intacta a estrutura do poder, a carta. O Lula dessa época é muito diferente do Lula que ganhou a eleição. Porque também ainda faltava muito. Pois é. Mas, enfim, o que era consistente... Essa história aí era muito consistente com um partido que queria representar a classe trabalhadora. Limitar a propriedade privada. Queria dar uma oportunidade para os trabalhadores. A classe trabalhadora teve um prejuízo. E a gente constata esse prejuízo, eu não sei no economês, mas assim no feijão com arroz a gente constata o quê? Esses dias eu encomendei um estudo para um companheiro que trabalha no Sindicato de São Bernardo do Campo, que é economista. E aí, o Lula descobriu que isso não ia acontecer muito fácil. Essas estruturas de poder do país, elas não vão mudar facilmente. O Lula percebeu isso. Nunca na história desse país. Uma frase do... Pois é. Dele. Se tornou Lulinha Paz e Amor, né? Agora é o amor, agora é Lula. Que venceu a eleição lá em 2002. Ele tentou ser presidente em 4 ocasiões. Antes da quinta. Como a gente sabe, foi bem sucedido. Foi bem sucedido, ainda bem. Em 1989, pro Collor, pro Maracujá, como ele mesmo chamava. Em 1994, pro FHC. Em 98, para FHC de novo, como a gente viu no último. 2002 ganhou do José Serra, né? O comedor. Mas que não foi nesse. Mas não comeu o Lula, não conseguiu comer o Lula. Comeu todo mundo, mas não comeu o Lula. Mas ainda durante a campanha eleitoral de 2002... O Lula redigiu a Carta ao Povo Brasileiro.
que também aqui. A gente tem toda aqui, né, essa carta. Não sei se a gente vai... Eu acho que ela é muito longa para ler. É muito longa para a gente né? ler nesse pouco tempo. Mas, enfim, é uma carta que dizia que os ideais dele tinham mudado, tipo, para atender mais à vontade. Dizendo que ele respeitaria os contratos nacionais e internacionais. A carta foi lida na época, no dia 22 de junho de 2002, durante um encontro sobre o programa de governo do partido. É porque a nossa democracia, ela tem o poder do povo através do voto, mas tem os interesses que manejam grandes volumes de dinheiro para eleger pessoas. Né? E como a gente vai ver, inclusive nesse vídeo aqui, acabou acontecendo uma das coisas que se criticam nos primeiros governos do Lula. Verdade. No mandato. Então, dia 1º de janeiro de 2003... Foi o dia que mudou o Brasil, quase. Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso diz que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. O Jornal Nacional mostra todos os detalhes da posse, a nomeação oficial do ministério, as autoridades estrangeiras que vieram, os novos nomes da economia e a quarta-feira em que a democracia brasileira foi celebrada numa imensa festa popular na capital. Veja também os novos governadores. Lula! Pois é, tendo sido eleito em 2002, foi muito emocionante esse dia, eu me lembro. Neymar, uma foto muito bonita, uma imagem muito bonita, que inclusive vai FHC quase perdendo os óculos. Ele passa na faixa, né? Uma mensagem de que os tempos de ditadura tinham sido deixados para trás. A democracia, tipo, que 20 anos depois o covarde que surgiu. Pois é. Aí, assim, ele foi o segundo presidente brasileiro a tomar posse nessa data. Eu tenho a impressão que quando os constituintes de 1987 e 88 estabeleceram a data de 1º de janeiro para a posse dos novos mandatários, pensaram no caráter simbólico da data. É um novo ciclo que se inicia, é um novo ano e, portanto, uma nova vida. O primeiro dia ter sido FHC, né? Era em março, né? Se não me engano. Se eu não me engano. Depois a gente não me lembro mais, não. O golpe de 64 adiou por longos 29 anos o retorno do voto para presidente. 5 generais militares se sucederam no comando da nação até que, por eleição indireta, Tancredo Neves foi escolhido, mas adoeceu gravemente e morreu. José Sarney tomou posse em 1985. A Constituinte de 88 restabeleceu o voto direto. Eleito no fim de 1989, Collor toma posse em março de 1990. A nova Constituição previa 1º de janeiro como início dos futuros mandatos. Mas um processo de impeachment forçou a renúncia de Collor de Mello e Itamar Franco, o vice, assumiu em 29 de dezembro de 92 para depois passar o comando a Fernando Henrique Cardoso em 1º de janeiro de 95. Mas, enfim, ele foi o segundo presidente a tomar posse nessa data, o terceiro presidente eleito desde o fim da ditadura. E o primeiro presidente ex-operário de orientação socialista, mas socialista... O socialista democrático, né? Sim, socialista democrático. Ele nunca foi autoritário. No caso, o socialismo democrático, ele difere do social-democrata pelo preço da camisa. E nesse tempo, a camisa do Lula era mais barata. Hoje não, hoje ele usa Armani. Hoje ele usa... fazer o quê? Vai fazer o quê, né? Presidente, rapaz. O presidente tem que se vestir bem. Vamos lá. Sim. Ele já começou com 2 pés no peito do mercado internacional. O Henrique Meirelles. O ex-presidente do Banco de Boston. O Banco de Boston, na cidade dos Estados Unidos. Para a presidência. Toda vez que eu vejo o Banco de Boston, eu fico viajando. Para a presidência do Banco Central. Cearense é de lascar. Para a presidência do Banco Central, finalizando que não ia mudar muita coisa na condição da economia. Realmente não mudou muito, não. Só cuidou mais de quem precisava. Foi um continuismo em relação ao Fernando Henrique, né? E aí, Antônio Palocci. Palocci é um canalha. Ele mesmo. Esse Antônio Palocci, é esse que você está pensando. Para o Ministério da Fazenda.
Após seguidas denúncias contra o Palocci feitas pela mídia, No caso conhecido como o escândalo da quebra do sigilo bancário do caseiro Flanenfield. Ele pediu demissão em 2009, né? 27 de agosto de 2009, o STF arquivou a denúncia contra o Palocci. Mas contra o Palocci qualquer coisa é pouca. Palocci é um canalha. Fazer o quê? E o substituto dele foi o economista e professor universitário Guido Mantega. Assumiu o ministério em 2006, em 27 de março. Que foi ministro da Dilma também foi da Dilma, mas depois como a gente vai ver. Então, uma das características do governo foi a baixa inflação. A baixa inflação. Ficou controlada, reduziu o desemprego. E constantes recortes na balança comercial. Na gestão dele também a gente se observou o recorde na produção da indústria automobilística em 2005. O maior crescimento real do salário mínimo e redução do índice de Gini, que é um negócio aí de economia que... É um índice, é uma medida de desigualdade que foi desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, né? Num documento que ele publicou que era Variabilità e Mutabilità. Variabilidade e mutabilidade. Variabilidade e mutabilidade. Em 1912. Então 1912, é antigo, bastante tempo. Mas é um índice usado para medir a desigualdade da distribuição de renda. Que, digamos, o Lula sabe muito bem como cuidar disso. Quando reduz o índice de Gini, significa que a desigualdade diminui. E o crescimento econômico foi puxado pelo boom das commodities, como sempre. O povo gosta de dizer isso, né? O povo gosta de comprar. Mas é porque é o Lulinha da sorte. Toda vez que ele assume... toda vez que ele... E também... Redução das taxas dos juros internacionais. E também apoiado pelo aumento do salário mínimo e programa de transferência de renda, como que aumenta o consumo Bolsa interno, Família. Movimento a economia, né? Como o Bolsa Família, que, sabemos muito bem como ele é. Mas é a história do Lulinha da sorte, né? Aí tem o boom das commodities, agora estão dando outro motivo para ele ser sortudo, mas sempre que ele vira presidente, o Brasil melhora. Fazer o que? O Brasil adora o Lula. Durante a gestão dele, a liquidação do pagamento das dívidas com o FMI... Foram contra eles em governos anteriores. E foram antecipadas, né? E essas razões todo o maior prestígio internacional do Brasil. E a maior atenção do mercado no Brasil. O mercado financeiro veio para cá e o crescimento do PIB sobre Lula foi função de fatores internos e externos, né? Se por um lado houve o boom das commodities... A redução das taxas de juros lá fora. Por outro lado, os programas de transferência de renda como o Bolsa Família, que aumentaram o consumo interno, aquecendo a economia, porque dava oportunidade para quem não tinha... Agora, presta atenção, o governo terminou com o valor total, o governo Lula total, assim, os dois, né? Com o valor total de 288 mil 575 bilhões de dólares. 575 bilhões de dólares em reservas internacionais, em 31 de dezembro de 2010. Já em 2010, ou seja, ele já saindo. Um recorde histórico. No início do governo eram 37,65 bilhões. Só isso. Olha aí, de 37 pulou para 288 bilhões. Quem tiver uma calculadora aí pode fazer o cálculo. Não dá para você dizer que isso é por acaso, que é sorte, entendeu? A taxa de juros Selic saiu de 25% em 2003, quando ele tomou posse, para 8,75% em julho de 2009. Já no segundo mandato, mas mesmo assim é incrível. De 25% para 8,75%, né? Num país como o Brasil. Pois é. Parte dessa reserva gigantesca foi o que amenizou a crise econômica durante a pandemia, por exemplo. Apesar de dizerem que tudo é culpa do PT, porque todo mundo joga isso quando está insatisfeito. Sem Lula e Dilma, o Bolsonaro teria feito um estrago muito maior. Salvado! Afinal, né, como ele mesmo sempre falou. O PIB do governo Lula apresentou expansão média de 4% ao ano entre 2013 e 2010. O desempenho superou o do governo do tempo da FHC, justamente que o período anterior. O período anterior foi de 2,3% ao ano. A agropecuária foi o setor econômico que mais cresceu durante o governo Lula. Teve uma expansão de 5,3%. E o setor industrial cresceu também. 4,9% do setor de serviços. Setor de serviços, 4,7%. A construção civil, 5%. 5%. Hoje a indústria brasileira encolheu, né? Por causa principalmente do vampiro. A partir do Temer começou a encolher, né? E houve uma desindustrialização do Brasil, acho que muito a ver com a Lava Jato. Muito a ver com a operação safada do Moro. Pois é. O programa Fome Zero começou com uma tentativa do presidente de mobilizar as massas em favor das pessoas mais necessitadas do Brasil. O programa fez com que os olhos dos governos internacionais se voltassem para o Brasil, e aí o Luiz Inácio se tornou... muito elogiado por organismos internacionais. Olha o Lula indo, né? Olha o Lula vindo. 5 petistas foram passear, todos cantando Lula lá.
Eles querem a reforma agrária já, mas o FMI não quer deixar. O Lula se tornou realmente um líder mundial nesse momento. E a meta do Fome Zero na época... Eita, será que a gente pulou isso aí? Acabou mudando? A meta era uma tarefa ousada de erradicar a fome em 4 anos e reduzir a subnutrição até 2015. Por uma série de razões, ela não foi realizada a contento, mas o Bolsa Família se tornou um programa de Estado praticamente, né? O Bolsa Família foi considerado um dos principais programas de combate à pobreza no mundo. Teria sido nomeado como um dos esquemas anti-pobreza inventados na América Latina, que está ganhando adeptos do mundo afora, pelo The Economist, a revista britânica. Aquela que botou o Christian Redentor subindo. Decolando. E ainda de acordo com a The Economist, os governos de todo o mundo estão de olho no programa. Sim. Né? O jornal francês Le Monde reportou: o programa Bolsa Família amplia, sobretudo, o acesso à educação, a qual representa a melhor arma no Brasil e em qualquer outro lugar do planeta contra a pobreza. Então, o combate à escravidão e ao trabalho degradante foram fortificados durante esse primeiro governo também do Lula. Quando o Lula assumiu, o FHC tinha deixado no Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Uma base sobre o qual o governo Lula construiu, né? Então, o resultado foi que entre 95 e 2002, houve um resgate de 5.893 pessoas de trabalho escravo. E entre 2003 e 2009... Olha o tamanho. O Brasil resgatou 32.986 pessoas de situações de trabalho escravo. Aí uma pessoa que não sabe contar iria dizer assim: porque tinha mais escravo no governo Lula. Não, é porque a gente encontrou os escravos e estava procurando por eles. Esse tipo de coisa é proibido desde 1888. Porém, a punição do trabalho escravo no Brasil algumas vezes restringe a indenizações trabalhistas, como as assumidas pelo grupo do Torrentino. Mas já existe uma evolução e condenações contra esse crime. Né? Segundo a Organização Internacional do Trabalho... Até hoje houve no país apenas uma condenação com efetivo cumprimento da pena de prisão, sendo aplicadas normalmente apenas multas. Indenizações a vítimas e bloqueios de fichas de empresas para o recebimento de financiamento. Isso nós já vimos antes, fazendeiros pedindo indenização pela libertação dos seus escravos. Né? Pelo Lei Áurea. E o barão de Cotegipe dizendo para a princesa que ela ia perder o trono se ela assinasse. Pois é. Na área do ensino superior, ProUni, né? Sim, ProUni, o programa de universidade para todos. Foi, segundo as declarações do MEC, o maior programa de bolsa de estudo na história da educação brasileira, de fato. De 2005 a 2009, o ProUni ofereceu quase 600 mil bolsas de estudo em aproximadamente 1,5 mil instituições de ensino em todo o país. Que receberam para isso o benefício da isenção de tributos, né? E entre os beneficiados com bolsas, 46% eram autodeclarados afrodescendentes. Para muitas famílias, beneficiários desse programa foram os primeiros a se formarem no ensino superior. O governo também criou 11 universidades públicas federais até setembro de 2009. Superando a marco do Juscelino. Juscelino Kubitschek. Só porque não dá para superar tudo, porque também ninguém construiu uma cidade no meio toda, né? E o Juscelino construiu Brasília. Marina Silva resistiu até 2008 e deixou o Ministério do Meio Ambiente porque enfrentou oposição à sua agenda. Mas hoje ela está aqui, mas ainda está complicado porque... Hoje ela está de volta, né? Mas está complicado do mesmo jeito. Continua complicado porque existem interesses muito, muito poderosos das madeireiras do agro no desmatamento. Interesses financeiros. Então é muito difícil lidar com isso. Mas aí as ações governamentais, como fiscalização das áreas desmatadas, racionalização do solo... E a criação de reservas florestais de controle do crédito para os produtores regulares fizeram com que a área do mandado da Amazônia fosse reduzida em 2005, 2006 e 2007. Para 11.633 km². O menor desmatamento desde 91. Porém, entre agosto de 2007 e julho de 2008, a área desmatada voltou a aumentar, registrando 2.911 km². Esse é um dos problemas que a gente enfrenta até hoje. E esse ano é o maior número de queimadas da história. 2024 está sendo o maior ano de queimadas da história do país. Em janeiro de 2007 foi lançado o PAC, né? O Programa de Aceleração ao Crescimento, um conjunto de medidas que visava a aceleração do ritmo de crescimento da economia brasileira. Com previsão de investimentos de mais de 500 bilhões de reais para os 4 anos do segundo mandato. Além de uma série de mudanças administrativas e legislativas. Uma das obras é a famosa transposição do Rio São Francisco. Que o Bolsonaro fez 1% e inaugurou como sendo obra dele. O cara lá achando que era dele a transposição do Rio Francisco. Até hoje ele sabe, Bolsonaro deu água pro Nordeste. Já pensou, cara? No plano internacional, o Brasil, sob a administração de Lula, exerceu uma posição de destaque no grupo de países emergentes frente aos mais ricos do G20.
Destacando-se no caso da iraniana Sakineh Ashitani, que havia sido condenada à morte por apedrejamento. Eu tinha visto no dia anterior uma fotografia, não sei se montagem ou não, de uma mulher enterrada até perto do pescoço, sabe, para receber pedra. Eu sou cristão e eu disse no meu comício apenas o seguinte: pelo respeito que eu tenho ao Irã, pela relação de amizade que nós construímos, eu como cristão acho que só Deus tem direito de dar vida e só Deus tem o direito de tirar a vida. Então eu acho que o apedrejamento é uma morte tão bárbara que eu disse para ele que o Brasil receberia essa mulher de braços abertos. Então se tornou assim um membro ativo no Conselho de Direitos Humanos. Na Operação de Paz no Haiti. Isso aí tem relação com as origens de um certo general Heleno. General Heleno, caráter pequeno, minúsculo, ora pois. E quando ele perde o rumo, culpa do PT, culpa do PT, culpa do PT. E de um certo capitão Tarcísio também. Mas enfim. Nas operações de paz e na construção de paz na Guiné-Bissau em 2010, né? Sim. Mais de um ano do mandato foi utilizado pelo presidente na visita de mais de 200 países, tanto que prestavam também com ele, que ele estava indo e voltando. De acordo com o Daniel Castellan, reduzir as resistências ao fortalecimento do país no cenário internacional, já que algumas demandas brasileiras ficam mais difíceis com os países se opondo. Tem o Lula aí, olha o Lula indo Mas hoje a gente sabe a importância disso, porque o Brasil, ele lidera, o Lula lidera o Eixo Sul, que é composto pelos BRICS, né? Pelos BRICS, inclusive tem lá um certo presidente, né, no BRICS, que já estava em 2002, está lá até hoje. Até hoje, é verdade. And BRICS was born in 2006. BRICS pioneers a system of multipolarity. What is multipolarity? Well, the opposite of the United States, which promotes a unipolar world. They want to be in charge of everyone and everything. And we're going to get to those numbers and see exactly how they do it. But that's what the West promotes. When you hear G7, think of unipolarity. When you hear BRICS, think multipolarity. Isso parece ter assustado os americanos que acompanhavam o Lula desde os anos 60. Segundo a biografia dele no prédio de Fernando de Moraes, que teve acesso a arquivos do FBI pela Americana de Acesso à Informação. Porque eles iriam logo dar um jeito de impedir a decolagem do Cristo Redentor. Um dos primeiros atos efetivos, agora entrando, foi o mensalão, no assunto talvez que mais se fala no primeiro governo Lula, na questão no primeiro mandato, na questão da corrupção. Mas antes, do Mercosul aos BRICS, um dos grandes feitos do governo Lula foi a integração da América do Sul através da expansão do Mercosul. Sim. O Mercosul representa o primeiro processo de integração da América do Sul e também latino-americana, a obter resultados concretos e abrir lentamente alternativas regionais para uma melhor inserção internacional dos países do Cone Sul, dos quadros de uma ordem mundial emergente. O Paulo G. Fagundes Vicentini fala isso. Paulo G. Fagundes Vicentini. O governo Lula promoveu a abertura de novas rotas comerciais com países os quais o Brasil pouco se relacionava. China, Índia, Rússia e África do Sul, justamente que formam os BRICS. E uma associação entre o Mercosul e a União Europeia, né? E também a valorização das organizações internacionais como a ONU, né? Que hoje está ameaçada, inclusive, por Israel. Porque está ameaçado, porque é a guerra interminável. Pois é. E também pelo... É como se o pacto que a gente fez no final da Segunda Guerra Mundial tivesse se erosionando, né? Sim. Inclusive, em termos práticos, tem essa fala aqui, o governo brasileiro suplantou a certa passividade anterior e buscou alianças fora do hemisfério, com forma de ampliar seu poder de influência no âmbito internacional. A partir da mencionada postura ativa e pragmática, com principal prioridade a agenda, percebe-se a reconstrução do Mercosul e a integração sul-americana, criando espaço para a liderança brasileira. Além disso, com solidariedade à África, também é central, pois isso surge princípios éticos e interesse nacional. A intenção de aprofundar as relações e estabelecer uma parceria estratégica com as potências emergentes como China, Índia, Rússia e África do Sul, entre outras, ao lado do estabelecimento de uma associação entre o Mercosul e a União Europeia e da valorização das organizações internacionais, especialmente a ONU, ao lado de vantagens econômicas que sinalizam a intenção de contribuir para o estabelecimento de um sistema internacional multipolar. When you hear BRICS, think
multipolarity. O princípio da democratização das relações internacionais foi invocado justamente, como diz o Paulo Fagundes de novo. Agora, de volta à reação americana e todo esse sucesso brasileiro. Né? O escândalo do Mensalão. José Dirceu era o ministro-chefe da Casa Civil do governo, né? E nome histórico também já do PT. Foi afastado depois do Roberto Jefferson. Robert Jefferson, né? Ele nunca ficava de aparecer em alguma coisa. Apareceu 2 vezes aqui, não tem como a gente fugir dele. Né? E ele acusado de ser o esquema, coordenador do esquema ilegal do pagamento mensais para os congressistas. Em 2012, foi condenado a 10 anos e 10 meses de detenção. Como todo mundo sabe. O Robert Jefferson e outros políticos. Bastante gente foi condenada. As crises políticas tiveram um ápice em julho de 2005, né? Quando denunciaram o esquema de compras de votos de deputados no Congresso e financiamento de campanhas por Caixa 2. Conhecido como escândalo do Mensalão. Foi o momento mais crítico da primeira gestão Lula. Que resultou na renúncia, mas mesmo assim, cassação do Dirceu em dezembro de 2005. Isso aqui a gente já falou, né? Que era ministro da Casa Civil, tratado pela imprensa como o verdadeiro homem forte da administração federal. Né? E se dizia a quem caberia as decisões. Ele é que decidia. Em 6 de junho de 2005, numa entrevista à Folha, ou então o Bob Jeff. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. E eu tenho medo, sinceramente, da consequência dessa... Deputado, né? Sim, deputado. Acusou o PT de pagar R$30 mil por mês. Para aprovação de projetos do partido na Câmara. Uma mesada, daí o nome Mensalão. Mensalão. Né? O Bob não fez isso porque era boa peça, claro, né? Todo mundo sabe o que ele fez também. Não é porque... Ele fez isso porque ele fez um desconto lá. Porque uma denúncia contra ele feita por um funcionário corrupto dos Correios, preso com a mão na massa, ganhando dinheiro. Massa que é dinheiro. Tudo começou em junho de 2005, com a divulgação deste vídeo. Nele aparece o funcionário dos Correios, Maurício Marinho, descrevendo um esquema de corrupção na estatal e citando o então presidente do PTB, Roberto Jefferson. Aí assim, o vídeo do flagrante que você vai ver aí foi gravado pelo Joel Santos, que o Robert Jefferson pensou que era da BIM, mas... Aí terminou descontando no governo. Né? Sendo que o cara não era. Não era. Depois ficou provado pela investigação que ele tinha sido da BIM, mas não tinha nada a ver com a BIM essa história. A investigação envolveu membros do PSDB, do DEM, do PMDB, 7 outros partidos políticos. 7 outros que a gente Entre eles o atual PL, né, que é o PR. Então. Do Bolsonaro, porque o presidente dele foi condenado. A Maria Lúcia Pereira Hipólito disse na Rádio CBN que na Câmara dos Deputados, volta e meia circula histórias sobre deputados que tinham vendido o voto por tantos R$1.000. Né? Mas ninguém conta a história até o fim. Ninguém apura direito, as coisas. É por isso mesmo, mas vai ser cristalizando mais o Congresso como um mercado perfeito, onde tudo se compra e tudo se vende. Desde a semana passada, circulam boatos que vários deputados têm recebido dinheiro para engordar as bancadas partidárias na Câmara, por conta do troca-troca desenfreado que aconteceu nos primeiros dias do ano legislativo. Queria saber a figura do deputado pré-pago. Deputado pré-pago. É a cientista política, historiadora e conferencista Maria Lúcia Pereira Hipólito numa entrevista para a Rádio CBN. Lá em 2005. Mas o Mensalão não abalou a popularidade do presidente, que se elegeu com 58.295,42 votos. 58.295.042 votos. E representando 60,83% dos votos válidos. Tem até um mapinha, tipo, que dá pra ver. Lula! Claro, que a gente pode buscar também. Tranquilo. E o governador de São Paulo, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, hoje, se eu ver esse... ficou com 39,17% dos votos válidos. 37.543 e 178 votos. Fonte dessas informações, Agência Senado. Ele iria fazer ainda a sucessora, né? E agora... o atual presidente, em 2024, do Brasil. E ficamos por aqui. Até o segundo Vamos ver o segundo mandato do Lula daqui a pouco. Sim. Até lá.